Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sinal Verde Cannabis Podcast, aquele espaço para a gente trocar uma ideia sobre o mundo canábico, experiências, vivências, enfim, compartilhar conhecimento. Para quem não me conhece, sou o Diegão Califa e hoje eu trago um convidado muito especial, muito legal, um cara que virou meu brother, meu camarada, né? Virou um grande amigo aí, foi um grande amigo que a Maconhosfera me proporcionou e que tem uma responsabilidade, faz um trabalho lindo, essa é a palavra, faz um trabalho lindo que ajuda muitas famílias, muitas pessoas, aliás, centenas de famílias ou milhares já, nós vamos saber aqui hoje no episódio. E é esse meu camarada aqui, Pedro Sabaciauskas, o presidente da Associação Canábica Santa Cannabis. Seja bem-vindo, meu camarada. Fala, Diegão, obrigado, velho, por estar aqui de novo nessa bancada contigo, né, conversando, trocando ideia e, cara, uma honra estar nesse momento aqui em Santa Catarina com um cara que sabe as dificuldades que a gente tem aqui, contando esse momento inédito e feliz aí que a justiça nos presenteou. Nós vamos falar sobre isso hoje. É um motivo, um dos motivos, né, do Pedro estar aqui de volta. Pedro, acho que a gente pode começar a trocar uma ideia e explicar para a galera o que seria uma associação canábica. Como é que funciona, o que é, o que vocês fazem. Cara, uma associação canábica, ela nasce primeiro no intuito de fornecer remédio para as pessoas que têm dificuldade de acesso. Seja ela acesso à consulta, seja acesso financeiro, seja acesso à informação. Então, a gente nasce com esse intuito, né, de ajudar com que as pessoas que têm necessidade, que têm indicação para o uso de cannabis, consiga chegar até o remédio, né, pelas dificuldades de se tratar de cannabis, de maconha, de preconceito. Então, faltava alguém, um órgão, um lugar para receber essas pessoas e ajudar. Nasceu assim. Mas depois, com o tempo, a gente percebeu que uma associação é muito mais do que isso. O fornecimento de medicamento via associação, ele é muito nobre, importante, resolve o problema para muita gente, mas a associação não é só isso. A associação, ela está ali para chamar a sociedade para discutir, para mudar uma lei que não funciona mais, que são a lei de drogas no Brasil, que aí acaba, a maconha está ligada a essa lei de drogas, e por ela estar ligada à lei de drogas, dificulta o andamento desse progresso na área medicinal, né, na área de saúde, qualidade Sim. de vida. Então a associação, ela tem, claro, como primeiro lugar o fornecimento, cuidar das pessoas que estão doentes, que estão com dor ou que estão com dificuldade, mas também tem esse propósito de chamar a sociedade, de trazer as universidades para dentro, as secretarias de governo, os órgãos tipo EPAG. Eu acho que essa função de mexer com essa esfera da sociedade ao ponto de transformar, passar essa barreira e que a gente possa juntos construir um mercado, vamos dizer assim, uma proposta de cannabis no Brasil que seja nacional, né? Então, acho que cabe à associação fazer isso, né? Além de prestar serviço jurídico, além de auxiliar para encontrar um médico, além de ensinar a plantar e fazer seu próprio remédio, independente de associação, independente de empresa, fazer com que o paciente tenha essa autonomia, porque dá, né, através dos habeas corpus. Então, hoje, através dos habeas corpus, a gente faz um curso de cultivo e extração, certifica as pessoas. Com essa certificação, mais a documentação médica, o paciente pode entrar na justiça e ele mesmo plantar e fazer seu próprio remédio. Então, vai além do fornecimento, né? Vai chamar a sociedade para discutir e está dando certo, né? Porque a partir do momento que a gente consegue que a parte jurídica, que o judiciário mude, a gente faz com que o legislativo comece a se mexer e o Tá demorando. executivo comece a se mexer. Deveria partir deles, né? É, Mas como a gente sabe que a nossa engrenagem política, ela é lenta, demorada, cheia de viés ideológicos, interesses financeiros. escusos, financeiros, políticos, cabe à população se organizar em associações, buscar o seu direito na justiça e, a partir daí, chacoalhar os três, né, os três poderes, né? Então, se um poder, que é o da justiça, foi convencido, cabe agora exigir que o legislativo e o executivo implemente leis que dê segurança para que outras associações, outras iniciativas nasçam e façam que a gente tenha autonomia de fazer o nosso próprio medicamento. Legal. Um dia desses eu indiquei até, eu indico para todo mundo, né? São meus parceiros Santa Cannabis. Eu indiquei para uma senhorinha. Ela devia ter os seus quase 70 e poucos anos e ela sofre de fibromialgia.
E ela falou, pô, Diego, eu vejo você, né, gerando conteúdo, diz ela, fazendo matéria sobre a cannabis, o da cannabis. Pô, você sabe se eu posso usar? Eu tenho fibromialgia, eu tenho bastante interesse, já vi alguma coisa sobre isso. Como é que eu faço? Então, acho que esse é um papel muito legal da associação também, Sim. né? De a pessoa tem aquela condição, muitas vezes ela não sabe se o uso da cannabis vai ajudá-la ou não, ou se, né, existe algum estudo, alguma coisa que... E eu indiquei, dela me ligou de novo. Ela me manda um WhatsApp. Pô, Diego, olha que legal, eu entrei em contato com o pessoal da Santa Cannabis. Que amores eles, umas mulheres super queridas, no acolhimento que eles chamam, né? E ela realmente me sentia acolhida. Eu falei, ó, é isso que é interessante dela. Pô, vou conseguir fazer o tratamento, já me disseram, já me indicaram um médico. E aí vai dar sequência agora, né, nos próximos trâmites. Mas esse é um papel da associação importante também, né? Esse é o principal, na verdade, né? Que é o fornecimento, né? O acolhimento, são três pilares dentro da associação: o acolhimento, o plantio e a extração. Esses três têm que estar muito bem fundamentados, né? Então, e o acolhimento é onde o paciente chega. Então, ele já chega, Diego, desacreditado. Porque ele já passou, quando as pessoas chegam na Santa, elas já passaram por todos os outros tipos de tratamento, né? Sejam eles medicinais, complementares, de saúde alternativa, e muitas vezes não deu certo. Então a pessoa chega desacreditada, né? Então você tem que primeiro entender a dor daquela Sim. pessoa, saber falar com ela, saber ouvi-la, né? E a partir desse momento, as meninas são treinadas justamente para encaminhar para o tipo de profissional mais perto da casa dela. A gente atende hoje o Brasil inteiro, são 40 médicos parceiros da Santa Que Cannabis. legal, hein? Então a gente consegue fazer esse acolhimento, fazer essa indicação. E é muito feliz quando a gente ouve um feedback desse, né? Ó, Porque é sinal que a gente está no caminho certo. foi muito legal, foi muito legal. Você estava falando da parte de ajuizar, né, uma ação, pô, o pessoal vai lá, aprende a extrair, e é um curso sensacional. Eu já fiz dois, é muito legal. E fiquem ligados, @Santa Cannabis, porque sempre estão lançando cursos novos ali de cultivo e extração. É uma coisa muito interessante, e principalmente para quem é usuário, de poder saber fazer o seu medicamento, né? Mas a gente bate ainda na questão legislativa da burocracia. Por exemplo, pô, por uma pessoa, aí entra também o trabalho da associação, por isso que eu estou dizendo isso. Não é barato propor um habeas corpus ali com um advogado, né? Pô, cerca Não, de R$ 10.000. Então, tipo, a maioria das pessoas recorre à associação, porque a sim, associação vai te dar o médico, vai te direcionar um médico ali, né? E você pode escolher, né? Ela não vai falar, você vai fazer com esse médico. Ó, nós temos esses médicos parceiros, você vai lá, entra em contato, escolhe o teu médico e tal, vai obter a sua receita, e aí você vai ter que comprar o teu remédio. sim. Então, tipo, pô, tem gente que não sabe plantar, mesmo a pessoa que sabe plantar, que, pô, muitas vezes não tem R$ 10.000 para dar né, gira em torno disso, acaba sendo nessa conta, né? Sim, Então, pô, o papel da associação é muito importante porque, pô, o remédio vai chegar na mão do paciente, sim. né? E não por R$ 10.000. Não, Vai chegar por um valor social, muitas vezes, né? exato. Eu acho que esse preço do habeas corpus eu acredito que deva cair, tem que cair, porque não é justo. Eu acho que Elitiza muito, né? elitiza muito e não é assim que a associação, como a gente não é, não é contratado, os advogados não são nossos, a gente só indica, né? Sim, E a gente indica alguns, né? Então tem preço de tudo quanto é tipo. Tem a Reforma às Drogas, que faz faz no pro bono ali, né? Aquele grupo de advogados que é sim. o Reforma, Grupo Reforma às Drogas, então Rede Reforma, na Rede verdade. reforma, é isso aí. Agora é Rede Reforma. E eles fazem. Mas na associação não. A associação paga quem pode, quem não pode não paga. Entra no custo da produção. Uhum. Então, se você se declarar durante o cadastro que você não pode pagar, você é colocado numa anamnese social, onde ali é feito tem alguns critérios, algumas perguntas, e você cobrindo aqueles critérios vai receber o remédio de graça, ou pelo menos pela metade do preço, ou pelo menos com 75% de desconto. A ideia é que as pessoas possam acessar o remédio. Uhum. Né? E esses custos são divididos entre os associados, né? Porque no final das contas é assim que uma associação Sim, funciona. Pega o custo de tudo e divide em cima dos associados. Então, quer dizer, é uma coisa justa, social, que todos podem ter acesso. E o mais legal disso é que a pessoa que pode pagar, que poderia comprar um importado, quando ela descobre que a associação dá o remédio para alguém que tem a mesma doença que ela faz questão de pagar o preço cheio, faz questão de dar a doação acima
do valor, para fazer com que isso movimente, né? Eu acho que Sim. esse é o papel da associação, né? Fazer com que chegue no maior número de pessoas, com acesso fácil, mudando o preconceito, né? Porque daí a gente muda de dentro para fora. Olha aqui, para Sim. que ter preconceito se uma senhora que não pode pagar, muitas vezes, Diego, é importante falar, são mães, né? Mães que estão na periferia, no morro, que o marido abandonou, que a família abandonou e ficou só ela e o filho, ou ela e a filha. Então, quer dizer, não tem como. A empresa, a indústria capitalista, geralmente, não olha para essa mãe. Nem sabe que existe. Né? Essa mãe, olham para essa mãe, na verdade, agora estão olhando, porque fazem dela um caminho para fazer processos judiciais para o SUS pagar. Então, que é um outro crime, né? Ninguém vai lá nessa mãe bater, olha, mãe, tá aqui o remédio para você. Não, ó, Na caridade, né? nós vamos te conseguir o remédio, só que é o seguinte, nós vamos entrar com um processo jurídico para o SUS pagar durante 2 anos ali e nós vamos botar a nossa comissão aqui em cima. Então, quer dizer, essa mãe, ela fica refém dessa situação. Na Santa Cannabis, não. Se ficar comprovado que ela não tem condição, ela vai receber o remédio enquanto ela precisar. Tá nos custos da associação e parece utópico, mas não é. Dá para fazer, porque é uma planta que vem da terra. Ela se você tiver as autorizações como a gente tem agora, a ideia é que barateie muito esse custo, né? Porque é uma planta que dá na natureza. Sim. É uma coisa até interessante a gente falar, né? Porque outras pessoas estão chegando no universo canábico agora querendo saber informação, como é que funciona, porque não funciona somente para pessoas que estão doentes, né? Tem gente que toma no sentido de bem-estar, né? Sim. No formato de suplemento alimentar. As pessoas tomam pelo bem-estar que ela proporciona. Legal também. E aí as informações vão voando por aí. Então, uma coisa muito legal é você poder apoiar sem precisar, né? Não esperar precisar para apoiar. Pô, a Santa Cannabis mesmo tem um programa muito legal que são os apoiadores, né? Eu sou um anjo. Eu sou um anjo, então eu colaboro ali todo mês e para que a história aconteça, né? Porque o dinheiro é usado o quê? Na plantação, para pagar o funcionário, para fazer o óleo, para enfim, para inúmeras coisas, né? Para geração de cursos, né? Então, pô, é muito importante você que pode apoiar e tem valores assim, irrisórios, né? Vamos lá. Então, tipo, pô, se puder apoiar, é bacana, você vai estar ajudando um monte de gente que precisa. Quem sabe lá na frente você também não precisa, né? Ou alguns dos seus familiares também possa vir a precisar. Esse apoio é muito importante para a gente, principalmente agora, porque agora a gente vai ter grandes desafios, né? De melhorar o nosso laboratório. Vamos falar disso. Posso fazer uma introdução? Me desculpa. Pode. Então, Pedro tá aqui porque a Santa Cannabis está num momento épico. Só queria dizer isso, momento épico. Acabou de sair uma autorização para a Santa Cannabis poder trabalhar, né? Não precisa mais esconder isso ou aquilo, não, eles estão trabalhando. Então, Pedro, você pode, assim, tem toda a propriedade para falar sobre isso. Cara, o que vocês podem fazer agora com essa autorização judicial? Cara, é histórico mesmo, né? A gente entrou para a história e eu tenho muito orgulho disso, junto com todos os colaboradores, os pacientes, os 3.400 pacientes que fez a gente chegar até aqui. Então a gente agora está muito orgulhoso desse feito, mas temos grandes desafios, né? Essa autorização, ela foi construída durante 3 anos e meio e ela é uma decisão transitada e julgada. Ela não é uma liminar. Não cabe mais recurso. Cabe recurso ainda, né? Cabe recurso ainda, porém quem poderia entrar com recurso está do nosso lado, que é o Ministério Público Federal. Eles que provocaram o juiz a liberar, a dar autorização, né? Pode ser que a União ou a Anvisa recorra, e não tem problema, pode recorrer que nós vamos brigar até a última instância, até chegar no TRF. Porém, eu acredito que com esse novo governo, com uma nova diretoria de Anvisa, com uma nova representante da União, vai ser mais tranquilo a conversa. Por mais que recorram, talvez a gente consiga, nessa disputa jurídica, mostrar que as associações podem ajudar a regulamentar, né? Ajudar a Anvisa, ajudar a União a entender como regulamentar o processo de plantio nacional. Né? Então, acho que vão acabar entendendo o quanto é importante essa relação. Mas essa decisão, além de ser uma decisão muito robusta, muito estruturada, muito pensada, não é uma liminar que pode cair a qualquer momento, é uma decisão, é uma sentença, ela deu para a gente uma condição muito especial, que é
de importar sementes, e isso é muito legal, porque a gente tinha sementes de doações de pacientes, de alguns amigos, e agora não, agora a gente pode se conectar com bancos genéticos do mundo todo, Que e legal. importar as melhores genéticas medicinais para o melhor clima, que nós temos um clima difícil aqui em Diferente Santa aqui, né? Catarina, um clima úmido, então dá essa possibilidade de importação, dá a possibilidade de plantio, dá que isso vai baratear os custos, vai conseguir a gente dar acesso a mais gente, vai conseguir, a gente pode fazer a extração, então a gente está com um laboratório e aí a gente conta com a ajuda de todo mundo que puder apoiar para que a gente equipe ele com um maquinário de primeira linha, para a gente poder ter um produto competitivo, bom ou até melhor do que os importados, né? Nos deu também a possibilidade de pesquisa, então quer dizer, tá lá Sensacional. escrito que a gente pode fazer pesquisa, então hoje a gente pode fazer parceria com a UFSC, que a gente já tinha um convênio com a UFSC, só que agora ele ganha uma outra dimensão. Uhum. Parcerias com universidades privadas, como a Unisul, né, que a gente também tem através do professor Rafael Bittencourt, aqui de Santa Catarina. EPAGRE, né? Esse tipo de órgão. EPAGRE, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, Secretaria de Agricultura, Arrisco dizer até o Sebrae, cara. Sebrae. Futuramente, né? Claro. Porque é um No final das contas, eu acho que por trás do preconceito estava todo mundo querendo isso. Né? As pessoas queriam, mas não tinham coragem de levantar a bandeira e falar: a gente quer trabalhar com cannabis. No momento que uma autorização sai, né, e que a gente tem um evento na OAB e que a universidade se declara que vai apoiar a cannabis, né? Então, quer dizer, você fala, opa, desencantou em Santa Catarina. E Santa Catarina, no momento que desencanta, tem todo o perfil para ser um protagonista nacional. Né? A gente é um menor estado geográfico do país, mas é o quinto maior produtor de alimentos, se eu não me engano, quando eu fui na Epagre alguns anos atrás, era um dos maiores produtores de alimento. E a gente tem esse perfil cooperativo, esse perfil de agricultura familiar. Uhum. Então, a Santa Cannabis, ela quer devolver para a sociedade o reconhecimento que a sociedade deu para a gente. Né? No momento que o juiz reconheceu, que outras instituições como a UFSC, que a Unisul reconhecem, que os pacientes reconheceram, que os médicos profissionais reconheceram, eu acho que agora a gente tem que devolver esse reconhecimento, trazendo pesquisa, um produto seguro, mais acessível, né? Gerando emprego, gerando renda, gerando pesquisa em Santa Catarina. Botar Santa Catarina no mapa da cannabis do Brasil e, por que não, espalhar esse modelo, replicar esse modelo que a gente tem em Itapoá hoje para o resto do estado. Né? A gente ter fábricas, laboratórios de produção, área de produção espalhada por toda Santa Catarina, trazendo a agricultura familiar para produzir, plantar, e esses laboratórios extraírem, e a gente distribuir via sistema de saúde catarinense para os catarinenses com preço baixo ou até de graça, né, com incentivo do governo. E a sobra, a gente mandar para os outros estados e sabe, gerar renda por estado de Santa Catarina. Então, eu acho isso bem viável e eu acho que isso só iria acontecer se fosse via associação. Porque o mercado internacional não tem interesse de desenvolver o mercado nacional. Não tem. O nosso mercado. E eu acho que a gente vem de uma sequência de fatos interessantes, né, Pedro? Porque, sei lá, dias atrás aí o governo de São Paulo autorizou o SUS a prescrever, né? E aí ficou assim, tá, mas vai fazer o quê? Vai comprar dos americanos? Eles não sabem o que eles vão fazer ainda, não tá ainda a operação certa ali. E é uma coisa que não pode acontecer nunca. Pô, a gente tem os jardineiros, né? Já falei isso em outros episódios aqui. Pô, os melhores jardineiros do mundo são do Brasil. Os caras estão tudo aí, ó, na Califórnia, no Canadá, estão na Europa. Aí você vai ver, quem é o cara que assina aqui o cultivo? Você vai ver tudo brasileiro, cara. Então, tipo, pô, os caras não tem que ir lá fora, porque aqui não conseguem trabalhar, vão ser presos, né? Pô, tem que trazer essa galera, a gente já tem essa cultura, Sim. Né, de alta performance da cannabis, né? Pra esse fim de associação e tal. Então, pô, a gente tem a maior área plantável do planeta aqui no Brasil. O clima a gente consegue adequar, hein, com a galera que manja do cultivo. Cara, nós mesmos temos que fornecer pro SUS, cara. Sim. Pô, temos que fomentar isso, não Claro. pode deixar... E eu acho que vale, Pedro, a gente entrar naquela relação, cara, de que a gente já sabe, mas o público precisa saber. Que muito dos produtos que vêm de fora para o Brasil, acho que dos milhares que temos aí,
Um ou outro, acho que um é medicamento, né? Eles vêm na categoria de suplemento alimentar, né? Ou seja, tipo, tem um monte de peneira ali que não passa. Então as pessoas acham, um produto americano aqui, ó, aprovado pelo FDA e tal. Cara, esse produto tá entrando no Brasil como um suplemento alimentar, não é como um remédio, cara. Né? Então, aí você pega um produto de uma associação, aí não é qualquer uma, né? Tem boas associações, a Santa Cannabis, a PEP, a Brás. Pô, eles fazem um produto que deixa o produto americano, o produto europeu no chinelo, né? Pela qualidade e por essas outras peneiras que esse produto que vem de fora não passa, né? E que aqui passa, né? Sim, Identificação de canabinoides e outros, e o quanto consegue ler daquele produto, né? eu acho que o pior crime do que plantar cannabis é você financiar o mercado internacional de cannabis com dinheiro público usando os pacientes de massa de manobra. Isso sim é um crime, né? Isso. E isso vai ao encontro que o mundo tá cheio de CBD sobrando ruim, que Ruim. não é Galera, presta de atenção nisso, que linha é importante. farmacêutica, Isso. e está distribuindo aqui. A gente já verificou até produtos que foram trocados a data de validade Vencidos, para poder desovar aqui no Brasil, porque o Brasil é o único país com dimensões continentais que essas indústrias, as Big Pharmas e as Big Farms, as grandes fazendas e as grandes empresas de farmácia, não conseguiram entrar. O resto do mundo eles consorciaram. Aqui eles ainda estão brigando com as associações, brigando com a lei, dificuldade de entrar. Então, sim, as associações conseguem fazer remédio melhor que os importados e mais barato, e gerando emprego, renda. Tributo, é isso aí. Tributo. O público precisa entender que tem o remédio na farmácia, R$ 2.500, tem o remédio importado a R$ 1.500 e tem o da associação R$ 350. Então você vê e onde que a gente é atacado? Mas vocês, as associações, não têm a qualidade que uma indústria farmacêutica tem. Tem. Por exemplo, a Santa Cannabis hoje certifica com a Cuide, que é um laboratório de João Pessoa, 14 canabinoides. Eu nunca vi nenhum remédio importado que tenha testado e certificado 14 canabinoides. Nunca vi. Nós estamos indo para um padrão farmacêutico, de fato, né? Estamos brigando por um padrão de farmácia de manipulação, não da Big Pharma, porque seria uma besteira você enquadrar, por exemplo, como querem com faixa preta, né? Então, cara, não faz o menor sentido você botar a cannabis na faixa preta, mas também não dá para você deixar sem regular a questão sanitária. Né? A gente está falando de pessoas doentes, de pessoas que têm a saúde fragilizada e que precisam ter a garantia de que aquele remédio está sendo feito de forma orgânica, sem resíduo nenhum, sem contaminação, sem nada disso. Então, dá para fazer. Hoje a gente já tem laboratório que auxilia, tem as universidades que auxiliam no processo de certificação. Então, sim, dá para fazer remédio melhor. E aquilo, o que você quer pagar? Você quer pagar, botar o seu dinheiro, que vem num câmbio altíssimo, importado, para ir para fora, ou você quer botar o seu dinheiro num remédio que é brasileiro, que é nacional, que está gerando emprego, que tem cunho social? Então, de muito melhor qualidade, né? E de muito melhor qualidade. É que o brasileiro tem esse... Síndrome de vira-lata. Síndrome do vira-lata. Eu ia falar isso, eu esqueci o nome, ainda bem que você complementou. Que é isso? Eles acham que tudo que vem de fora é amém, cara. Os caras são demais. Não tipo, não é assim que funciona. É muito bonitinho, muito gostosinho, cheirosinho, mas você vai estar tomando óleo, por exemplo, de hemp, não de uma cepa medicinal. Né? Você vai estar tomando óleo que sobra do que vai para a fibra. Né? Um óleo de hemp, como você tem na Europa. E o hemp ainda absorve muitos metais pesados, tem que ter esse controle também, né? Se esse produto não está chegando aqui com ainda tem isso, pesados, né? Ainda tem isso. Eu acho que as associações têm uma grande vantagem nesse ponto, de poder, com o tempo, pesquisando com EPAGRE, com universidade, a gente conseguir ter uma genética para cada tipo de doença. Coisa que a indústria não se preocupou. A indústria faz um remédio de prateleira para todo mundo. E para todo mundo não funciona, porque a cannabis tem muito isso. Às vezes você pega 10 parkinsonianos e cada um toma um tipo de remédio, Sim. ou mais CBD, ou mais THC. Quem vai dizer isso é o médico. E aí a gente tem testes genéticos já que vão te dizer
pô, o Diegão precisa desse tipo de... Ele processa melhor THC do que CBD e ele tem um risco de doença XYZ que é melhor ele tomar esse tipo de óleo, esse tipo de planta para ele. A gente vai chegar nesse momento que você vai ter as características que você precisa naquele óleo. Bem personalizado. Medicina molecular, né? Acho que é o futuro, né? É o futuro. E a indústria não consegue fazer isso. Ela vai fazer um remédio prateleira igual para todo mundo. Que também vai ter o seu paciente, que é talvez um senhor de idade mais conservador, que quer ler a bula, que quer comprar na farmácia e ler a bula da Pratidona 12. Então, mas tudo bem, a gente tem que respeitar. Sim, então, mas eu acredito que as associações, elas cumprem esse papel, já cumprem, e tem que ser garantidas na PL 399 que as associações sejam protegidas e fomentadas. Porque ainda não está nada... A Santa ganhou na justiça, mas na lei, não tem nenhuma lei que garanta a sobrevivência das associações. Não tem. E isso é importante, porque as associações... a gente está falando de um Brasil, cara, continental. Cada uma tem o seu perfil, cada uma sabe como tratar, cada uma sabe qual genética é melhor para a sua região, como tratar com o seu paciente da sua região. Até o sotaque no acolhimento muda, né? Uma coisa é você ser com alguém que você se identifica a fala, que você se identifica as dores locais. Então, quer dizer, as associações são um patrimônio social do Brasil e, como tal, devem ser protegidas, fomentadas, treinadas, para que faça o papel de fiel da balança. Porque a indústria que chega seja bem-vinda, mas que seja bem-vinda para ajudar a desenvolver o mercado nacional. As indústrias que querem vir aqui despejar produtos ruins de CBD e levar o dinheiro para lá, essas são malquistas aqui, não venham, sabe? Se for para explorar mais um povo que já é explorado por todos, não venha. Isso a gente vai brigar. Agora, é uma empresa que, olha, não, a gente quer ajudar no processo de regulamentação e plantio no Brasil. Então aporta dinheiro, aporta tecnologia através das associações. Claro, já tem, os caras já sabem como funciona. Vamos achar um caminho que caiba todo mundo, né? Que seja com uma cara nova, né? E que tenha a cara do Brasil. Que seja uma jabuticanábica brasileira, que a gente possa fazer aqui, quem sabe, extrato com copaíba, extrato com essências da Amazônia, extratos talvez feitos por indígenas, por quilombolas, né? Porque tem isso também. Eu acho que tem um papel que a associação, agora, ela deve priorizar as iniciativas negras, quilombolas, que queiram trabalhar com a cannabis. Isso é um valor... Reparação de dano séria, né? Que a gente precisa fazer, né? De verdade, porque a gente vê muita gente falando de reparação de danos na internet, mas ninguém praticando. E a Santa Cannabis, ela quer praticar. A gente está em parceria conversando com a Faculdade Zumbi dos Palmares de São Paulo. Que legal. Para ver se a gente consegue trazer esses estudantes que querem trabalhar com cannabis para fazer um vocacional dentro da Santa. Olha aqui, você quer mesmo? Porque é muito romântico, muito romantismo. Né? Você tem muita gente, eu quero trabalhar de cannabis, quero trabalhar com cannabis. Mas, cara, será que você quer mesmo? Então vamos passar um final de semana lá conhecendo o processo. E essa iniciativa a gente quer fazer com o povo negro, com o povo indígena, né? Porque daí sim a gente vai estar realmente praticando, saindo do discurso e indo se inspirando na Lei de Nova York, porque a Lei de Nova York priorizou os latinos e os negros nos cargos de trabalho, nas iniciativas empreendedoras. Então acho que esse é um papel agora que a Santa Cannabis também quer imprimir. E já aproveito aqui a audiência para convidar todo mundo que for de algum grupo de consciência negra, de consciência indígena, conta com a gente, traz projeto, porque a Santa, ela quer ser um berço de projetos, ela quer se abrir para a comunidade, todo mundo que tiver essa vontade, entre em contato com a gente, talvez a gente não consiga nesse primeiro momento, que também nós estamos nos desafios de se estruturar como uma grande associação, mas é importante que a gente se conecte com iniciativas catarinenses, com movimentos catarinenses, para que a gente ganhe força e um fortaleça o outro, ao ponto de botar Santa Catarina no mapa da cannabis de forma bonita. É isso aí. Você deu exemplo da política que eles estão praticando lá em Nova York, né? Tenho vários amigos que moram lá. E aí, já sabia que tinha um monte de dispensário funcionando ilegalmente, mas agora começaram teve uma inauguração de um oficial com todas as regras, e eu vi a gerente falando isso, cara, na reportagem,
eles destinam mais de... acho que é quase 92% da grana que eles arrecadam em reparação de danos, cara. É. Em políticas de reparação de dano dos hispanos lá, né? Os latinos, da comunidade negra também. E, meu, e é dinheiro na iniciativa para... desde ajuda jurídica. Ah, o cara, pô, caiu com 30 gramas de maconha, mas o cara é negro, tá? O cara tá fazendo a cadeia com 30 gramas de maconha, cara. Fala pra Não, mim. aqui no Brasil a gente tem o Sabe? dever de fazer isso. Porque, cara, como é que você explica para um menino da Rocinha, preto, que fuma um baseado, que o Snoop Dogg do é massa, só que ele tá morrendo, tendo que correr risco aqui morrendo. Então, quer dizer, cara, é um choque de informação e de É. cultura. Pô, então o Snoop Dogg do, que é um negro famoso, que tá lá fumando no banheiro da Casa Branca, como ele mesmo falou. É. Pô, o cara é reverenciado. Eu aqui na favela tô correndo de tiro porque fumo um baseado. Então, quer dizer, não dá mais pra gente aceitar esse tipo de coisa, né? É a mesma cannabis, é a mesma maconha, porque ela tem vários tipos, né? Você tem mais de, sei lá, 5.000 genéticas, sei lá, muitas genéticas. Só que quem sofre é o lado frágil, né? Pô, nós dois somos aqui de Santa Catarina, dois brancos falando, conseguimos estamos conseguindo mudar ao nosso redor, mas quanto que custa para um menino negro se envolver nesse movimento? Como é que ele volta? Se ele sai da favela e vai para uma associação de cannabis, como é que ele volta para a favela no final do dia, sob o risco de ameaça policial e de ameaça do traficante? Ah, você está trabalhando com maconha fora da favela? É para concorrente? Para quem que é isso? Então, cara, é muita Eu explicação. tenho histórias reais sobre isso aí, cara. É muita explicação Hum. que um menino negro precisa dar se ele quiser entrar no mercado de cannabis. Então, E se alguém der a oportunidade dele dar, né? Já não Exato. queimar ele, tipo, tá jogando contra. cabe às associações fazerem isso. Uhum. Cabe às associações retribuir isso, né? Não é fácil, porque você tem que quebrar o estigma do lado de lá, tem que quebrar o estigma do lado de cá, né? Tem que ser construído. Dar o primeiro passo. E a Santa Cannabis que é isso, que é fazer essa compensação social de uma maneira que alivie essa tensão da maconha para os meninos negros da favela, né? Que hoje trabalham para o tráfico, mas poderiam trabalhar para o mercado legal de cannabis. Claro, lógico. Uhum. Né? Uma vez o Osmar Terra, inclusive, tentando atacar a gente, falou: daqui a pouco os meninos negros da favela vão estar trabalhando no mercado de cannabis para Pfizer. Pô, tomara! Né? Então Né? ele julgando isso como uma coisa ruim, Trabalhando mas de forma não. Ótima. Cara, pode sim e deveria, sabe? Eu acho que é o mínimo que a gente poderia fazer para compensar. Então, tem muita coisa para se fazer, mas agora a gente tem o compliance, né? O famoso compliance. Então, agora a gente vai usar disso para poder mudar o que a gente puder do nosso redor, né? Se a gente conseguir mudar uma pessoa, se a gente conseguir trazer um negro da favela para dentro, já é uma vitória. E replicar isso, acho que estamos É uma nesse cultura, norte. né, cara? Além de ser a ciência, é uma cultura canábica, né, cara? De você poder cultivar e aprender. Pô, eu tive o prazer de estar lá em Itapoá, num curso da Santa Cannabis. E, do jeito que você falou, vou dar uma ilustração aqui. Parece que vocês são desse tamanho, mas, pô, cheguei lá, o laboratório dos caras é gigante, com equipamento alemão, assim, tipo, específico para aquele tipo de função. Não é uma gambiarra que Não. fizeram ali, não. É um negócio padrão, assim. Eu fiquei feliz, falei pra ti na época, né? Falei, Pedro, cara, fiquei assim, ó, fiquei feliz de saber que, cara, que tá nesse nível, sabe? Tipo, profissionalismo total, farmacêuticos presentes ali, né? Na operação, é importantíssimo Na verdade, isso a gente conseguiu enxergar também que a demora para regulamentar foi bom. O nosso atraso é a nossa maior vantagem. Se nos governos passados, alguns deles tivessem regulado da forma que foi regulado em outros países, só com importado, a gente não teria a chance de ter um mercado nacional. Sim. Porque Canadá, Israel, Estados Unidos, Colômbia, outros países já estavam produzindo em larga escala para importar para o resto do mundo. O fato de não ter essa regulamentação, de a gente ficar no vácuo completamente, de nenhum governante ter a coragem de falar, olha, vamos falar disso, que isso pode ser bom para o país, deu a chance de as associações nascerem. E aí te dá a chance, esse atraso deu a chance de você, a demora, ficar discutindo isso. E quando você discute isso, quanto mais tempo você discute, mais curiosidade você gera. Não só no paciente, mas nos empreendedores também.
Então, por exemplo, o cara que vende estufa, que vende lâmpada, que vende fertilizante, ele está apoiando que o mercado nacional aconteça, senão ele não vai participar. O cara que vende equipamento de laboratório, rota-vapor, extrator, o filtro, o chiller, o álcool que a gente utiliza, cara, esse cara quer que o mercado nacional aconteça, senão Sim. ele não participa. Então, quer dizer, a demora fez com que a gente criasse o interesse do mercado nacional. Né? As universidades agora estão interessadas em pesquisar. Então, a demora criou esse ambiente para que as coisas, que o mercado nacional falasse, opa, peraí, eu quero participar disso daqui também. Né? Porque se você for ver a cadeia, você vai da semente ao paciente. Então, você tem o agrônomo, você tem o médico, você tem o biólogo, você tem o farmacêutico, você tem o químico, você tem assistente social, você tem o médico. Você tem uma cadeia inteira de profissionais. E dentro dessa cadeia de profissionais, você tem lá o fertilizante, a máquina agrícola, a lâmpada, a semente. Ou seja, pô, vamos nós fazer isso aqui no Brasil. Por que que a gente vai comprar ao preço do dólar que tá, 5-1, um remédio meia boca que a gente nem sabe como é que é feito, financiado pelo... Cara, é burrice, vamos fazer aqui. E outra, se trata de soberania. Porque durante a pandemia, se não fossem as associações, muita gente ia ficar sem óleo. A gente fornecia para quem não podia pagar e, de repente, começou a chegar um monte de gente querendo se associar, que podia pagar, que era de classe alta, porque o seu remédio importado não estava chegando. Então, quer dizer, mostra que a questão de soberania no mundo onde você tem guerra, no mundo onde você tem Covid, que tende cada vez ficar pior, que o frete está cada vez mais caro por causa dos combustíveis, que o câmbio é cada vez mais alto, cara, você tem que produzir esse medicamento aqui. Principalmente porque é um medicamento que o risco farmacêutico dele é muito baixo. E ele, seguro, né? Ele não serve só para as doenças que a gente está vendo aí, ele serve para a saúde em geral, para a qualidade de vida. Então, na verdade, deveria ter CBD na caixa d'água, eu brinco. Isso, é isso aí. Porque o risco dele é muito menor que uma aspirina, que tem um resultado muito melhor. Ele é um anticancerígeno gigante, porque ele faz a homeostase da célula. Sabe quanto que a gente não gasta? Mas aí tem os outros interesses, né, por trás que, poxa, a medicina tradicional, ela tá... As pessoas estão vendo que ela já não é mais tão confiável, né? Porque ela é cara, ela não te mata, né? Ela te deixa vivo. Não, ela te deixa vivo. Ela te deixa vivo. Ela não, porque se tu morrer, eles param de ganhar. Mas ela te deixa capengando, né? Te deixa capengando, te deixa dependente dela. Então você começa com um remédio, daqui a pouco você tá tomando 2, daqui a pouco você tá tomando 3, daqui a pouco tá tomando 4, daqui a pouco tá tomando 5, para consertar um problema do anterior, mas não morre. Por quê? Porque se não morrer, cara, acabou o lucro. Né? Isso acontece em várias profissões. Advogados antiéticos também fazem isso. Olha, eu não vou resolver o problema porque se eu resolver, acabou, meu cliente vai embora. Então, quer dizer, isso perpetua no interesse humano, né? Sempre com viés capital, de, pô, eu quero ganhar, depois, quanto mais eu estender isso, melhor. E a cannabis, ela toca nesse lugar. Né? Ela mexe nesse lugar quando ela fala, olha aqui, ó, tomar aqui esse remédio, no caso da minha avó que tomava 8, ela toma cannabis em 1. Porra, foram 7 remédios a menos. Hoje ela toma o Prolopa e a cannabis. Antes ela tomava um para babar, um para incontinência urinária, um para dormir, um para tontura, que ela tinha tontura. Então, quer dizer, um para apetite, que ela não tinha apetite. Cara, então quer dizer, poxa, você trocou 6, 7 remédios por um só, e mais a cannabis, que é natural, que se quiser eu planto ali em casa e não faço meu próprio óleo, porque dá para fazer o óleo em banho-maria em casa. Você não precisa depender de uma associação. Nem de uma estrutura, né, química. Uma cozinha, se você tem a planta lá e uma cozinha na tua casa, um fogãozinho ali, acabou. Tu faz As mães começaram assim, né? As mães, até hoje, as associações de mães, Mães Conhas, a Cultive, entre outras associações, elas fazem entre elas e trocam, porque o risco é muito baixo. O risco é muito baixo. Então, mas claro, você vai fazer isso para mais gente, você tem que ter um mínimo de segurança sanitária, né? Não tem como não ter. Hoje, se você for montar uma barraquinha de cachorro-quente, você tem que ter segurança sanitária. Imagina para fazer um medicamento. Por mais seguro que ele seja, você tem que garantir
que as boas práticas estão ocorrendo, né? Sim. E isso, você tendo isso, você consegue dar segurança para o paciente, claro, mas também para o médico. Porque o médico também sofre. Né? O médico, muitas vezes, ele não quer receitar o importado, porque ele sabe que o importado pode ser que não resolva e aquele paciente vai voltar nele. Então, ele sabe que de algumas associações que tem THC, por exemplo, vai dar mais resultado. Mas se não tiver padrão, hoje vai um óleo, amanhã vai outro, ele tem que fazer ajuste de dose, dá trabalho do mesmo jeito como o importado. Então, e aí, às vezes, o importado, aí depende do médico, o importado, dá comissão para médico, ou o importado Paga banca uma semana no resort na viagem, Bahia lá. paga viagem, aquele modelo que a gente já Já conhece. conhece. Né? Então, quer dizer, é importante que as associações, e isso a gente fala nas reuniões da federação, né? Nas reuniões da associação, existe um grande debate de que, poxa, mas para que botar tantas regras sanitárias se é um remédio seguro? Né? Senão, porque as pequenas têm dificuldade de cumprir. Mas, cara, ao mesmo tempo, não dá para ter um mercado autorregulado quando se trata de remédio. Não. Você tem que ter... Então, vamos fazer o seguinte, vamos nos organizar, entregar um modelo da cannabis com segurança sanitária para a Anvisa. Falar, ó, a gente não se enquadra na 327, que é muito alta, é milionária para fazer, mas a gente se encaixa na farmácia de manipulação. Então, vamos discutir e mostrar que dá para fazer no formato farmácia de manipulação, que é o que a Santa faz. E aí, nesse formato, é bem mais barato que uma 327, consegue entregar segurança sanitária e consegue gerar emprego, renda, tudo aquilo que a gente já falou. Sim. Uhum. Então, acho que o caminho é por aí, Diegão. Ô Pedro, eu vejo assim, cara, também. Mas quem tem que mudar? Para quem é leigo, tá? A lei tem que partir do legislativo, né? São eles que criam as leis. Então, eles não atuam, eles são zero. A atuação deles é zero em relação à cannabis no Brasil. A Anvisa é o órgão que regula ali, que autoriza e que não autoriza. Não autoriza o cultivo para ninguém também. Todo mundo tenta ali um cultivo na Anvisa, eles não autorizam. O que eu vejo é muito claro para mim, cara. É uma coisa que eu, Diego, penso, tá? Que nada disso funcionou ainda porque as Big Pharmas ainda não se organizaram. Porque eu acho que quando elas se organizaram, porque é um fatia de um bolo, pô, hoje, né, cara, a cannabis é uma commodity, né, cara? Bom, é um investimento milionário, né, e dá muita grana. Daí eu vejo que eles não se organizaram ainda, por isso que o negócio não funciona. Mas quero fazer já um... Cara, eu vejo um papel importantíssimo das associações, que elas conseguem fazer uma coisa nesse formato que se assemelha a uma farmácia de manipulação, que é fazer a medicina molecular, né? Tipo, eu vou fazer um remédio pro Pedro. Não vou fazer um remédio que é igual pro Pedro, pro Diego, pro Marcelo, pro Henrique, pra Júlia, enfim, né? É isso mesmo. Então, tipo assim... Cara, é por aí? É por aí. Eu acho que a indústria farmacêutica duvidou da cannabis. Eu acho que agora eles perderam muito tempo, porque... E isso tem a ver também com a demora da regulamentação aqui. O Brasil consome muito mais cannabis do que nos países onde elas foram legalizadas antes. Porque a legalização lá se deu só com o CBD, a regulamentação se deu só com o CBD, e o gringo, em geral, eles não acreditam muito no fitoterápico. O gringo adora um remédio químico. Gostam muito. Eles torcem o nariz, pô, esse negócio... E aí, cara... Fazendo as contas, eu acho que eles falaram, velho, não vale a pena investir tanto dinheiro nisso, porque, pô, é um mercado meio morno. No Canadá, na Europa, é meio morno ainda. Só que, cara, o brasileiro, ele pelo contrário, ele comprou a ideia da cannabis, eu acho que pela falta de acesso à saúde, pô, viu que é um natural, tem acesso fácil, as associações do acesso fácil virou um consumidor voraz. E agora eles estão entendendo, opa, o Brasil é um bom mercado. Só que, cara, para mudar toda todo o esquema deles só para atender o Brasil, também acho que não sei se vale a pena, porque você tem que mexer na estrutura da fábrica lá nos Estados Unidos, você tem que mexer com lei, você tem que mexer... Então, acho que acabou criando um cenário que não ficou muito bom para eles investirem, mas e nos deu a capacidade de brigar por esse mercado. Eu acho que eles não têm muito interesse, eles ganham muito dinheiro com químico. É a praia deles. Né? Eles tentaram isolar o CBD, não deu certo. O bom é THC, bicho. Tem que ter THC. O 0,2% ajuda para algumas doenças. Mas você quer saber qual que é o melhor óleo? É um meio a meio.
É o que tem metade CBD, metade THC. Esse é o melhor óleo. Esse é o óleo, o que tá na farmácia é meio a meio. O Mevatil, o Sativex, né? É meio a meio, que tá 5, 6, 7 anos na farmácia já. Então, quer dizer, tem que ter THC. E o THC, por causa das leis que tem no mundo, os caras falam, cara, não vamos se meter, vamos fazer um CBDzinho aqui Sim. com a sobra que tiver do cânhamo e vamos ver o que vai dar. E aí eu vejo que o Brasil pode ser um potencial. Porque o Brasil, por causa das falta de regras, por causa das associações, ele percebeu que o THC era bom. E, cara, se você já tá na desobediência civil com o CBD, eu vou estar na desobediência civil com o THC. É o mesmo risco. É, porque o THC, até pra galera que não conhece, é o psicoativo da cannabis, é o que dá brisa, né? O barato da galera que usa de forma recreativa ou adulta, enfim. Só que ele é um potente agente, né, no efeito entorrage, né, que é o efeito Sim. que vai unir tudo que tem ali na cannabis para dar uma melhor funcionalidade para tudo aquilo que existe ali. Então ele tem que existir. Ele tem Né? que existir. Tipo, ó, eu Fibromialgia. tenho um filho que é autista, ele sempre usou CBD isolado. Tá? Ah, não, tem que ser isolado porque a gente fez a primeira experiência no Full Spectrum, o moleque decolou no teto, assim, tipo, foi horrível. Mas é porque era um produto que não tinha uma certa qualidade, foi logo que a gente começou, e aí a gente foi pro... Dosagem também é importante, Tava, miligramagem cara, é tava tudo importante. desorganizado, e aí ele era novinho, eu falei, não, segura a onda aí. Ah, o médico, não, vamos fazer um isolado. Começamos a trazer um produto de fora, que até em alguns momentos ele toma ainda esse isolado. Só que a gente viu a diferença. Quando a gente usa começou a usar no tratamento dele Full Spectrum, que é esse óleo com todas as propriedades da cannabis, é igual um caldo de cana, você espreme ele, sai, sem tirar nenhum elemento. Cara, o moleque assim, ó, decolou no desenvolvimento, na fala. Bom, meu filho foi diagnosticado como um autista não verbal. Meu filho não falava, cara. Pô, tudo bem, eu pensava algumas vezes assim, tá, tudo bem, a gente já vive num mundo de tecnologia que tem suporte ali de iPad, tudo pra o cara se comunicar, mas, porra, cara, imagina o cara não falar no mundo, viver a vida inteira sem falar, E aí, né? de repente, Que agonia. E, cara, pô, 18 dias depois ele começou a tomar o canabidiol, o moleque começou a falar do nada. E, assim, não é que ele aprendeu a falar, ele começou a falar, tipo, a gente ficou apavorado lá em casa. Parecia que tava no mudo e alguém foi lá e apertou o play, sabe? E aí ele vinha com vocabulário, uma coisa assim, a gente falava, cara, o moleque nunca falou, como é que ele veio falar isso, cara? é Tipo, e impressionante. começou a falar umas coisas, nossa, daí, tipo, dias depois a gente entendeu, cara, que ele sabia ler, isso ele, antes dos 3 anos. E ele já sabia inglês, cara. Daí, tipo assim, pá, Uau! tipo, eu não dormia, cara. Fiquei meses ali, tipo, Tô meu arrepiado. Deus, o que que tá acontecendo aqui dentro dessa casa, cara? E aí, tipo, até o Sinal Verde nasceu assim. Sinal Verde, cannabis.com.br, foi o site, nosso blogzinho ali. Que a gente procurava informações, não tinha. Em português, principalmente, não tinha. As famílias que tratavam com autismo tinha plantação em casa, não queriam falar. Tipo, não, eles conversavam. Então, tipo, pô, cara, Medo, né? claro, tá fazendo uma atividade que até hoje é ilegal. Engraçado que aquilo que você falou, né? Não espere precisar para procurar, mas a pessoa tem preconceito até não estar na casa dela, o problema. Porque quando o problema tá na casa dela, some o preconceito. Some. Não tem. As pessoas que batem lá, você vê que são pessoas humildes, pessoas caretas, que nunca tiveram contato com a maconha, que não usaram recreativo, que sempre foram contra. Isso é uma coisa importante. As pessoas acham que é alguém que já tem afinidade. Não, Não, não tem não. A nenhuma. pessoa chega lá e fala: Meu filho, não me interessa. Porque a gente, agora menos, mas no começo da associação, a gente tinha a obrigação de falar: olha, é uma associação que trabalha na desobediência civil, com remédio feito de maconha. Então a senhora tem que assinar um termo de ajuizamento, um termo, fazer o cadastro, eu vou precisar da receita e tal. A senhora tem certeza, meu filho? Se tivesse na casca de abacaxi, eu dava casca de abacaxi. Eu não tenho mais o que perder. Eu já tô perdendo, meu filho. É isso, eu tenho que Uhum. tentar. Eu não posso sair daqui sem tentar. E aí tentava e dava resultado. E aí essa mãe ligava emocionada, agradecendo. Então a gente tem relatos de mães que durante 17 anos nunca tinha visto o filho sentar, É, não né? conseguia, porque ficava apelativo. A dona Miriam, mãe do Lucas, que foi no depoimento da Santa, ela mandou um vídeo, a gente chamou ela por causa desse vídeo. Ela mandou um vídeo, ó, pessoal da Santa, eu quero agradecer, porque tá vendo meu filho sentado na cadeira de rodas agora? Ele tem 17 anos. Eu comprei essa cadeira quando ele tinha 12 anos. E nunca consegui botar ele sentado nessa cadeira. E agora, com a óleo de cannabis, eu consigo. Meu filho fica em pé, meu filho parou de se machucar, de se Fala automutilar. aqui. Então, quer dizer, cara, são relatos às vezes que falam, bicho, nós estamos, vambora. Ninguém para a gente.
Né? Quando a gente teve um problema com a polícia, agora há pouco tempo atrás, no Natal, e a polícia levou 700 plantas que iriam virar remédio e prendeu É. 3 trabalhadores, 3 funcionários da ONG, né? 3 jardineiros. E cara, isso é muito complicado porque é, não respeita o trabalho das pessoas, deixa alguém sem o remédio, né? Sem poder utilizar o remédio, e sendo que a gente está fazendo um bem para a sociedade, né? Então, quer dizer, Pô, e coloca os caras na e cadeia, que cadeia é aí, lugar de criminoso, né, cara? exato, e aí o que que acontece? Nesse dia, a gente viu a força das mães, que elas falaram, Pedro, quer que eu organize um grupo de mães aqui para ir? Então tinha mãe do Vale do Itajaí, tinha mãe do sul do estado, tinha mãe da região lá de Itapoá, mãe de Florianópolis, falando, olha, Pedro, vamos organizar um grupo. Se vocês conseguirem um ônibus, a gente leva as crianças para frente da delegacia, nós vamos se acorrentar lá na frente junto com vocês. Então, cara, quando você vê que você não tá sozinho, a gente cria muita coragem, né? E não fazia mais sentido mesmo prender. Não tem como prender pessoas que estão fazendo o trabalho que era pro governo fazer. Né? O que a Santa faz É uma era vergonha papel do isso, cara. governo, Meu né? Deus, que vergonha isso, cara. Então hoje inclusive a gente tem que ver como é que vai ficar, porque, cara, foram 700 pés. Pois é, cara. É, Meu Deus. dá pra fazer muito remédio com isso. Então, quer dizer, atrasou a vida de muita gente essa prisão, né? Além das pessoas que foram fichadas e passaram o Natal preso, né, cara? Você vê como... e aí precisa que a polícia e as ordens policiais entendam a diferenciar quando chegam num plantio. O que que é um plantio medicinal? O que que é um plantio para o tráfico? Eu acho que as condutas têm que ser diferentes, não são. A conduta do policial que chega num plantio é a mesma de que um traficante. Não pode tratar um profissional que está cuidando da doença dos outros como um traficante. Isso é um crime, é uma falta de respeito. Então, acho que também cabe agora a associação, a Santa Cannabis, aos advogados da Santa Cannabis, a doutora Raquel já veio com essa ideia de conversar com a polícia, fazer um curso para as instituições saberem distinguir o que é um plantio medicinal do que é um plantio de tráfico. É importante, porque senão você acaba prejudicando muita gente e, além disso, o Estado fica correndo o risco de tomar um processo. Porque no nosso caso, a gente não vai processar o Estado porque a gente quer mostrar para o Estado que a gente está junto, né? Mas caberia um processo do Claro. Estado deixar 700 pessoas ou mais, né? Porque 700 plantas vão chegar a 1.000, 1.500 pessoas serem atendidas com essas plantas, deixar 1.500 pessoas sem remédio, por causa de uma ação policial que não respeitou o nosso trabalho. Então, quer dizer, o Estado também tem que ficar ligado, porque a partir do momento que a gente tem um reconhecimento público, a gente merece respeito. E se não tivesse respeito, nós vamos buscar esse direito de alguma maneira. Né? Isso não é uma ameaça, isso daqui é uma maneira de mostrar, olha, vamos trabalhar junto. Tá? O Estado, a gente conta com o Estado e o Estado tem que contar com a gente para que a gente possa tratar o maior número de pessoas, gerar tecnologia, emprego, renda, só que, pô, com respeito. Né? E eu acho que isso vai ser entendido. Eu acho que estamos no caminho para esse preconceito, essas atitudes mudarem, sabe, Diego? Então, Pedro, você falou uma coisa interessante que eu converso com alguns advogados, até conversei com um desembargador um dia desses aí, sobre a questão seguinte. Eu acho que as forças de segurança, elas têm que entender o padrão e o nível que está essa questão de tratamento com cannabis medicinal. Por exemplo, você hoje em dia se importa as flores, né, os buds, a maconha para ser fumada, e aí é muito importante, não acho que quem está fumando é uso recreativo, não, porque quem sofre de ansiedade não pode esperar um óleo fazer 45 minutos de efeito ou 2 horas. Tem que ser em segundos ali, o cara tá com crise de ansiedade, o cara dá duas vaporizadas, já vai agir o efeito. Então as pessoas andam com as plantas igual qualquer planta de se fumar. Dizem, essa aqui é CBD, Delta 8. Eu não vou entrar nesse viés. Mas é o seguinte, o cara tá fumando baseado, chega o policial, já mete um tapão na cara, não são todos que são assim, mas acontece muito. Sim. Já parte por uma abordagem ostensiva,
sendo que o cara não consegue nem sacar do bolso ali, ô, calma, eu tenho uma receita. Então eu acho, cara, que em algum órgão do governo, que seja Anvisa, cara, tem que passar para as forças de segurança, principalmente para a polícia que tá nas ruas. Galera, o negócio é o seguinte, tem muita gente sendo tratada. Ah, isso aí é conversinha para vagabundo, cara, que seja. Se o cara tem um papel dizendo que ele tem aquele problema ali, o cara não pode ter uma abordagem ostensiva. Eu acho que, na verdade, ele não pode ter ostensivo em nenhuma parte. Sim. Mas a gente já sabe que existe dessa parte recreativa, existe esse tipo de abordagem. Então, cara, eu acho que alguém tem que passar para as forças de segurança o seguinte, ó, galera, é o seguinte, não é chegar, tem cheiro de maconha, sair distribuindo na galera, cara, de vagabundo maconheiro. Tem muita gente sendo tratada, tem muita gente portando óleo dentro da bolsa, porque é o medicamento da pessoa, né? Então, eu acho que tem que existir essa comunicação. Cara, você sabe abordar uma pessoa que tem um vaporizador dentro do carro ali, o cara vai te apresentar uma receita, vai te apresentar um papel da Anvisa. Você sabe interpretar isso aqui? Será que tá todo mundo preparado? Eu acho que não, né? Não. Então eu acho que essa conversa é extremamente necessária, né? É extremamente necessária porque, cara, o mundo tá mudando. E como tudo, a abordagem tem que mudar, Uhum. né? Porque isso já acontece, né? Pô, se você for pego ali em Jurerê num carro de luxo com uma flor de maconha, dificilmente você vai ser levado pra cadeia. Dificilmente. É perigoso o Dificilmente. boy falar, devolve minha flor, e o É. cara fica numa situação meio... Agora, se você for no Morro da Caixa e entrar lá e pegar uma flor com um pretinho, aí tá ferrado. Então, acho que já começa por aí, né? Essa abordagem. Agora tem a questão do medicinal, né? Se você chegar num plantio de cannabis que algum vizinho denunciou e lá a pessoa tiver o habeas corpus, ela tem que ser respeitada. Mas como que a polícia sabe disso? Porque a polícia foi treinada para já chegar quebrando tudo, desbaratinando Resolver. para resolver. Então, eu acho que e é um treinamento simples. Porque, cara, é simplesmente chegar e perguntar: o senhor tem o habeas corpus? É isso aí. O senhor tem a receita? O senhor, cara, tem aqui habeas corpus? Receita? Ah, não, beleza, então tá resolvido. Vira as costas e vai embora. Mas o procedimento não é esse. O procedimento é arranca tudo, tira tudo e vamos conversar na delegacia. Tá preso e É assim que algema, funciona. galera, camburão. Nesse momento, tu já perdeu o teu medicamento, tu já foi parar numa delegacia que é altamente constrangedor na frente dos seus Dignidade, vizinhos. velho. Você perde a dignidade, Entendeu? né? Então, quer Imagina dizer, o teu filho, o meu filho, vendo você entrar num camburão ali igual um bandido. Cara, quem vai tirar essa imagem do cara? exato, Lá na frente ele vai saber, não interessa quem é que vai tirar essa imagem da pessoa, velho. exato. Nessa apreensão que a gente teve, cara, são 3 pessoas, 2 são pais. Uhum. E foi no dia 23 de dezembro. Dia 24 pro dia 25, eles ficaram presos. E como é Vai que os falar. filhos... tiveram que contar uma história pros filhos e tal, e os mais velhos não são bobos, sabem que tá acontecendo alguma coisa. Sabe, os pais, o pai de um deles é pastor evangélico, poxa, sabe, machuca, a avó, os avós ali, poxa, mas meu neto foi preso porque tava cuidando dos outros, é difícil para eles entenderem, né? Porque ninguém tava escondido, todas as pessoas da família sabiam que estava sendo feito e apoiavam, né? Aí Claro. chega a polícia, vem, não queremos saber, arranca tudo, conversamos na delegacia. Pô, cara, mas arrancou 700 pés que iam virar remédio para muita gente. Sim. Olha o mal que você tá fazendo. Não é muito mais fácil, cara, tudo bem, então, deixa os pés, apresenta a documentação, vão para a delegacia sem ser algemado, porque tá apresentando uma documentação, que é uma associação, e vamos esclarecer, né? Mas assim, eu entendo também que é um processo de step by step, vai acontecer, mas cabe a gente, talvez, como sociedade, como cobrar essa mudança, né? E eu acho que a associação vai fazer isso através do nosso jurídico. Cara, semana passada eu vi um vídeo que foi muito interessante. Uma pessoa sofreu uma blitz, não tava usando nada, só que sofria de ansiedade, cara. E tava lá com as coisas dele dentro da bolsa, o policial parou e tal. Meu, você tá preso, tá portando droga, cara. Deu uma crise de ansiedade no cara. E o cara, pra fazer o quê? Pra tirar a crise de ansiedade? O cara tem que vaporizar. Putz, Ele chegou pro guarda e falou, cara, e filmado, né? preciso. Cara, eu tô aqui, ó. O cara tremia assim, eu tô numa crise de ansiedade, cara. E isso aqui serve pra acabar com a minha ansiedade. Ah, agora você vem falar que você vai querer fumar maconha na minha frente. O cara falou, não quero fumar maconha, eu quero vaporizar, usar o meu medicamento. Cara, desesperado. E aí o policial ficou naquela situação também, por quê? Porque ele não foi instruído, cara. Exato. Né? Então, a gente tem Exato. aquela maldição no Brasil de as pessoas ver as drogas relacionadas com a justiça, né? As drogas são um problema de saúde pública. Devia ser outro departamento, né? Evitaria tudo isso aí, mas a gente não tem. Então, a gente tem que lidar com o que a gente tem.
Então eu acho que é muito importante, cara. Outras pessoas vão passar aqui e eu vou fazer essa provocação, sabe? Tipo, para pessoal, olha só, as pessoas têm que informar as forças de segurança como lidar com uma pessoa que tá portando aquilo ali. Muitas vezes ele tem uma autorização ou pro plantio, ou para usar, ou para estar portando. Engraçado é que os policiais, porque tem policial que utiliza, que são associados Claro ao que tem, cannabis, policial sim. civil, policial militar, policial da inteligência, que utilizam. E esses caras, São quando. pessoas, né, cara, Não, como e nós, cara. eles mesmos falam, cara, eu tô cansado de empreender maconheirinho. Eles já estão cansados. É uma regra, é institucionalizado. Mas, cara, se você for parar pra pensar, às vezes o trabalho que dá, o custo que dá pra pegar um menino que tinha 10 gramas de maconha, levar na cadeia, ocupar um lugar do Estado cara, você mexe uma máquina inteira por causa Sobrecarrega de. o judiciário. Sobrecarrega o judiciário, então. Patrocina indiretamente uma universidade do crime por figura que fica sentado ali. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que tá mudando também. Eu acho que se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. É, o meu medo é esse, cara. Então, as pessoas, os policiais que são mais cabeça aberta entendem o nosso trabalho. Geralmente é quem tem alguém doente em casa. Né? Quem tem alguém doente em casa muda a perspectiva. Foi quando saiu a questão lá da autorização lá do governo de São Paulo. O governador usou isso, né? Ah, eu Sim. tenho uma pessoa na minha família e tal, mas, pô, será que sempre vai ter que ter alguém na família, cara? É uma dúvida que isso aí me chateia muito, cara. Pô, Sempre, cara, o cara velho. consegue pensar um pouco fora da caixa, pensar na outra pessoa. Se tu for ver, todas as iniciativas começaram. A Santa Cannabis começou por causa da minha avó, a da Pepe por causa da filha da Margarete, o Cassiano por causa do irmão dele, você começou por causa do seu filho. É como se fosse um chamado. O cara que tem a doença em casa e que fala, cara, me ajudou e eu vou retribuir É isso, de é bem alguma isso. maneira. Né? Infelizmente é assim. Mas esse caso do governador de São Paulo foi muito bom e foi muito ruim. Foi muito bom porque é um cara da direita, né, ligado ao antigo governo que era contra, da maior capital É a vitrine, né? a vitrine do país, e ele se declarou apoiado. O problema é que essa lei de São Paulo e todas as leis estaduais, elas são para inglês ver. É para mexer com voto, com o público. Ela ele apoiou, que legal. Porque ela não dá condição de regulamentar, porque a regulamentação tem que ser federal. O máximo que ela consegue fazer é atrelar o financiamento do via SUS, né? Jogar para o SUS pagar. Só que para isso tem que estar. O remédio tem que passar por uma lista de aprovação da Conitec, que só grandes empresas conseguem passar. E aí a gente vê que gera um canal de lobby. Total. Então quer dizer, beleza, então, agora quem é que vai fornecer para o estado de São Paulo? Quanto que não vai ser esse fornecimento? Quanto que vai custar para o estado? E tem dinheiro para tudo isso? Porque a gente vê que o SUS não tem dinheiro por uma aspirina. Pô, a gente viu na pandemia, né, cara? O pega que foi pra botar. Pô, e faz um excelente trabalho, né, cara? Faz um excelente trabalho. E aí é prejudicado Os lobistas. por esquemas que vão além da necessidade da saúde, né? Então, quer dizer, esse lance de fornecer pelo SUS é a maior roubada, o maior engodo que estão nos vendendo. Todo mundo, conseguiu, vai liberar pelo SUS. Cara, vão sustentar uma indústria farmacêutica com o teu dinheiro. Você não tem que brigar para estar no SUS, você tem que brigar para que você tenha remédio nacional na sua casa, barato, fornecido pelo SUS, mas nacional. Sabe por que não estruturar as associações para elas fornecerem? Por que não abrir para que as empresas venham e plantem aqui? Também, eu não sou contra. Às vezes os caras falam, mas você é contra a empresa. Não, eu não sou contra a empresa e deixo claro isso. Eu sou contra a exploração das empresas que não apostam, que vem aqui sugar e levar para lá. Isso eu sou contra. E ainda um medicamento ruim. Pô, Muitas vezes vencido. A gente no final das contas, é o nosso país, são os nossos pacientes, é o nosso dinheiro. Para que vai jogar fora? Então, as empresas que não são humanas, querem apostar no Brasil, botar dinheiro, botar tecnologia, são super bem-vindas. Né? Então, acho que temos que ter uma regulamentação que caiba a todos e que coloque em primeiro lugar o interesse do paciente, o interesse do país. Pedro, uma pergunta que eu tenho bastante interesse em saber qual é a tua visão. Pô, lá em Barcelona tem os clubes canábicos, né? Sim. Então as pessoas têm, pela lei lá, uma lei meia torta também, assim, né, lá da Espanha. Bom, enfim, você tem o teu metro quadrado para você produzir a sua planta de cannabis. Então, a tua avózinha que mora lá, a sua mãe,
ela até poderia simpatizar, mas ela, tipo, eu sou uma pessoa acamada, ou uma pessoa que da nossa idade que trabalha o dia inteiro ali, não tem tempo para ficar cultivando uma planta. Então eles passam esse direito que eles têm, né, para associações. Então ele paga uma mensalidade lá e a associação administra aquele metro quadrado. Você acha que um dia a gente pode ter um modelo semelhante aqui no Brasil? Eu acho que deveria ter. Eu acho que deveria ter. Porque eu acho que é um modelo inteligente. É claro, eles têm os problemas dele lá, porque eles não são melhores que todo mundo, de que tem 5 mil associados, então deveria ter 5 mil metros quadrados. Sim. E aí aparece 50 mil metros quadrados, os caras falam, meu, vocês estão passando da cota. O problema, mais uma vez, é gerado pelo Estado. Porque no caso da Espanha, você tem 1.300 clubes espalhados pela Espanha, a grande maioria na região da Catalunha, no País Basco, que é independente, né? Eles são independentistas lá, separatistas e tal. E aí, em Madrid, você tem pouquíssimos clubes, mas tem que sofrem um preconceito gigante, porque Madrid é onde mora o rei. Então ela é mais careta. Então ela fez uma lei que é proibir todos os clubes. E aí ficou esse limbo aí de Madrid com os caras. Lá eles não conseguem evoluir, pararam onde deu para o que deu para fazer deu, é isso daqui. E aí cai nessa questão de quantidade versus produção, quantidade de paciente versus produção, mas é um problema altamente resolvido, porque o clube, você não pode comprar, você tem que usar, você não pode sair com ele. Por lei, você não poderia sair com ele. Você entra no clube e utiliza ali numa questão segura. E isso já é recreativo. O medicinal lá tem, só que não é o forte o medicinal dos clubes, é o recreativo. Só que, veja você, os moços da esquadra, que é a polícia de lá, já declarou que para eles é interessante os clubes em Barcelona. Por quê? Porque você não vê ninguém fumando na rua. Para que eu vou fumar na rua se eu tenho um lugar seguro, onde eu sei onde comprar, está cadastrado meu nome, meu documento, o que eu estou comprando, o governo sabe de tudo e pode se gerar imposto em cima disso, né? Então, quer dizer, o fato de ter clube faz com que não maqueie o tráfico. Porque, cara, a gente está falando aqui, agora vamos falar, já que a gente entrou no recreativo, desde quando a maconha é proibida no Brasil? Desde nunca, só no papel. Ela nunca foi proibida, ela cada vez mais forte, e hoje não podemos ser hipócritas, é só você olhar para os grandes coffee shops aí, para os grandes grow shops, para as tabacarias, o quanto movimento. Então tem muita gente plantando sim em casa, tem muita gente comprando do tráfico, financiando o tráfico. Então quer dizer, eu acho que é uma maneira, pode ser um caminho que vai demorar, mas quanto antes começar, melhor. Eu acho que o dia que tiver uma iniciativa, alguém tiver coragem de montar um clube recreativo, tem que ter o apoio da sociedade. Porque daí a sociedade vai ter controle sobre o que está acontecendo. Tem controle sobre o produto também, né? Sobre o produto, sobre o que está acontecendo. Hoje você não tem controle, você tem um produto ruim que deixa as pessoas doentes e que vai cair lá no Sistema Único de Saúde do mesmo jeito. E que a proibição enriquece muita gente que está envolvida na política. Né? Hoje o PCC financia político, né? Então quer dizer, uma forma de diminuir isso é regulamentando clubes que possam ter lá os seus registros, que sejam controlados e que a gente saiba o que está acontecendo. E na Espanha a gente vê muito isso. Você não vê uma pessoa na rua fumando e quem vê, olha, cara feio, você é bobo. Porque tem ali um clube que você pode fumar seguro dentro de um lugar. Você está fumando aqui na frente das crianças, na frente de pessoas que não fumam, que nem cigarro. Né? Então eu acho que pode ser sim um caminho, que não vai ser da noite para o dia, mas eu acredito que em algum momento ele vai acontecer, Diego. Legal. Até vamos fazer no nosso quadro Índica. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é o Índica. Né? Em homenagem a uma das espécies que eu mais aprecio. A gente é um quadro que a gente dá um break e sugere alguma coisa para o público que nos assiste, né? Então pode ser uma música, um documentário, um filme, em geral. E hoje, Pedro, já que a tua presença, cara, eu gostaria de sugerir pra galera, de indicar o Saídas e Bandeiras, já que estamos falando de clubes, né? E, aquilo ali é um... Eu indico o Saídas e Bandeiras. Pô, Saídas e Bandeiras, ele mostra isso. Explica pra galera o que é, pra galera entender. Saídas e Bandeiras foi um canal no YouTube que a gente gravou 12 episódios, ainda tá sendo lançado os episódios, saíram só 5 por enquanto, mostrando como é que é em Portugal e Espanha.
Então a gente mostrou um clube por dentro, a gente conversou com as autoridades locais lá, com advogado, com o Marshal da Maconha, com chefe de cozinha, com ativista, com empresas, para entender como é que é lá e absorver alguma coisa de lá para cá. Então fica a dica, Saídas e Bandeiras no YouTube, vai entender como é que é o mercado de cannabis em Portugal, como é que é o mercado de cannabis na Espanha, Muito primeira legal. temporada. Entramos dentro da Smoking, o último episódio vai ser mostrando dentro da Smoking como é que é uma fábrica de papel, como é que era antigamente a fábrica de papel, né, que é uma das primeiras fábricas de enrolar cigarro. Então fica a dica, Saídas e Bandeiras, e queria indicar também um livro que eu comprei em Portugal, que agora eu me lembrei, já que é uma dica de livro, para não ficar só puxando a sardinha pro meu lado, que é Legal, vamos lá. O Rei Vai Nu, do Jack Herer. Eu já ouvi falar, eu não li ainda, mas eu já ouvi falar. Cara, esse livro é sensacional. Ele é um livro que conta o quanto a cannabis está dentro da história, permeada pela história, como é que foram as proibições, as primeiras proibições. Por exemplo, Dom João VI, quando a gente produzia cannabis no Brasil, Dom João VI e o reinado era dono 100% de todos os plantios de cânhamo do Brasil. Se você tivesse lá e plantasse e negociasse, beleza. Mas se o rei precisasse, ele vinha aqui, pegava todo o teu cânhamo e ia usar nos interesses nacionais. Você podia pagar imposto com cânhamo. Então, quer dizer, cara, a gente já conviveu com essa planta de forma pacífica. Como que chegou aqui? Nesse livro conta ali que os colonizadores chegavam com uma pochete cheia de semente. E uma das sementes principais era o cânhamo, né? Que muitas vezes a gente teve a feitoria no Rio Grande do Sul que produzia Uhum. cânhamo aqui em larga escala para corda, para vela, etc, né? Aí depois como chegou a segunda vez? Pelos negros, nos navios negreiros, escondido a lhamba, escondida nas tangas, escondida nas bonequinhas de pano, no cabelo, que era usado para aliviar a dor da escravidão. Então já tinha um cunho medicinal, mas que eles achavam que era recreativo. Então, quer dizer, é importante a gente saber a história, né, da Claro. cannabis para poder defender ela com mais. Então, eu indico Saídas e Bandeiras, O Rei Vai Nu, do Jack Herer, que inclusive é uma genética bem conhecida. Deu nome, né? Que legal, Pedro. Pô, obrigado pela essa indicação aí. Muito importante. Cara, ainda falando da associação, a gente comentou no começo do nosso bate-papo aqui sobre essa possibilidade que a associação tem de fazer um tratamento específico para cada pessoa. Me faltou o termo agora aqui. Né? Tipo, o Pedro, você tem. Ô, Diegão, olha só, cara, eu sofro com um problema de dor aqui, assim, mas minha dor é assim, 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 e a associação consegue fazer algo pro Pedro, né? Cara, eu acho que mesmo se as Big Pharmas que atuam na química pura resolverem se envolver na cannabis, e eu acho que elas vão, só se eles forem muito loucos e não quiserem, né? Eu acho que ainda pô, ter uma grande vantagem a associação, né? Porque você tá fomentando, igual a gente disse, fomentando ah, algo familiar do seu bairro ali, gerando emprego. E, pô, você tem a questão de você saber o que o produto ali é orgânico, está sendo feito ali, está sendo feito para você, né? Exato. Você Não pode tá... visitar o plantio. Você Exato. poder ir lá ver de onde está vindo o seu remédio, de que cepa que é, de que genética que é, qual é o processo de extração, né? No nosso caso é hidroalcoólica. Tu não fala, mas o CO2 é melhor, né? O processo CO2, cara, lá eles não têm o álcool, é muito caro. Aqui a gente Uhum, tem o tem, é álcool muito barato. que é barato e pode ser utilizado até 2, 3 vezes na mesma extração e que o resultado final do remédio é o mesmo. Para o full Sim, spectrum é a mesma coisa, né? Talvez melhore a cor fique um pouco mais clara, o gosto fique menos acentuado, mas no final das contas, para o tratamento, pouco sim, muda, né? Então a gente consegue sim fazer um processo barato e que dê para distribuir e chegar no maior número de pessoas, né? Então as associações são importantes nisso e por que não as associações durante o processo das Big Pharmas participarem desse processo? Né? As associações elas também não podem se fechar, porque, cara, a gente está falando de 200 milhões de brasileiros que poderiam usar cannabis. Não, 80 milhões de brasileiros, dos desculpa. 200, aham. Dos 200, 80 milhões de brasileiros podem usar cannabis ou para fins de doenças mesmo, ou para qualidade de vida. Quando eu falo de qualidade de vida, eu estou falando de creme, eu estou falando de pasta de dente, eu estou falando Uhum, de superalimento com proteína de cânhamo,
como o Hemp Concrete. Então, cara, a gente tem um mercado gigante que as associações não vão conseguir abarcar sozinhas também. Vai precisar de dinheiro, vai precisar de tecnologia. Então, vamos se coexistir, vamos nos ajudar, vamos pegar o que as associações têm de melhor, que é know-how, que é tá distribuído no Brasil inteiro, que é um bom acolhimento, que é um bom jardineiro, né, que é uma extração mais barata através da hidroalcoólica. Isso tudo a gente já tem. Como que a gente pode multiplicar isso? Através do aporte financeiro, de aporte de tecnologia que vem de fora, regulada de uma maneira que uma não mate a outra, que uma complemente a outra, né? E é importante a gente fazer também, distribuir de acordo com o país. Por exemplo, Mato Grosso, Goiás, cara, tem grandes terras planas que pode se produzir cânhamo para fibra, para hemp concrete. Então ali desenvolver para isso. O Nordeste tem um clima ótimo para recreativo, por exemplo, que produz bastante THC por causa de calor. Cara, de repente lá Santa Catarina tem um perfil cooperativo, tem menos espaço, tem mais montanha, pô, vamos deixar Santa Catarina para fazer o medicinal. Sei lá, eu tô aqui Não entendi, hipotetizando, sim, claro. mas de forma inteligente. E não grandes fábricas também. Não adianta você ter uma fábrica lá no Goiás produzindo em larga escala, só que, cara, para esse remédio chegar até aqui, então é melhor ter vários polos produtores pequenos que desenvolvem a região e faz cannabis 0 quilômetro, que você possa comprar o teu óleo feito ali perto da tua casa, porque daí tu vai baratear custo de frete, vai gerar a economia local. Então eu sou a favor desse modelo, que a gente possa ter pequenos polos produtores espalhados primeiro em Santa Catarina e depois pelo resto do Brasil, gerando qualidade, gerando renda, gerando qualidade de vida, não só para o paciente, mas para o entorno daquele fonte de produção. E eu acho também que até a parte final do que vocês usam do produto, né? O que é feito aquilo? Talvez uma empresa que trabalhe com a parte do Hempcrete, que é o cimento que usa a fibra, possa usar o teu produto final, né, cara? Tipo, sobrou o lixo, vamos dizer assim. Exato. O que vai fazer com isso aqui? Pô, o cara ali trabalha com isso, ele já cria um ecossistema ali, né? Se a gente tiver o apoio da prefeitura, do governo e das universidades, cara, por que não usar, ou seja, para tecido, ou seja, para o hemp concrete, o hempcrete, né? O hempcrete, ele poderia muito bem estar dentro de um projeto social de casas populares. Total. Né? Pegar isso daqui, juntar com uma faculdade que vai dar para gente conhecimento para fazer um hempcrete barato e falar para essa comunidade, olha, tá aqui, vocês vão ajudar a gente a produzir, vamos doar para vocês, ensinar vocês a construir uma casa, é muito mais barato. Não mofa, não pega fogo. Não mofa, é antifúngico, não pega fogo. A manutenção é muito menor, né, também, né? O cara tem que ficar pintando a casa dele, ou enfim. Claro, tem um produto ali que vai... E aí, de novo, a gente bate nos interesses econômicos, porque o cara que produz cimento e tijolo, ele não vai querer que isso mude. Então vai ter que começar por onde? Pelas associações, pelo lado mais fraco. As mudanças sempre vêm daí, né? Sempre vem de baixo para cima, né? Então, eu acredito que a Santa Cannabis não consegue hoje, mas teria muita vontade de encampar um projeto desse, sabe? No futuro, quem sabe. Porque é como você falou, é resíduo, sobra. Sim, né? é o lixo. Faz o quê? Não serve para a tua atividade, mas serve para outra, né? Sim. Pra gente seria muito interessante ver. Dá para aproveitar tudo. A raiz dá para virar creme. O caule dá para virar hempcrete ou tecido. Substituir o plástico. As flores dá para virar remédio. As sementes, tudo bem que para produção medicinal quase não tem semente, mas para o cânhamo que tem muita semente, é um alimento riquíssimo, é super proteico. É uma super proteína a semente de cannabis. Então ela, até na fome poderia ajudar. Uma farinha de semente de cannabis para distribuir para os 10 mil. A gente ainda tem 10 mil passando fome aqui no segundo último número que eu vi. 10 mil catarinenses na faixa de miséria. Então, cara, vamos, sei lá, ajudar com essa farinha que é super proteica para ajudar na alimentação, entre outras coisas, né? Mas eu tô falando como dá para aproveitar tudo. Basta ter boa vontade e passar por cima dos interesses econômicos já existentes, né? Isso eu acho que é o mais difícil. Pedro, e como é que você vê a relação da Santa Cannabis com as outras associações? Que, assim, você é um cara que muito bem relacionado. Você conversa com as grandes associações, a Abraça, o pessoal do Cassiano. Aliás, um abraço pro Cassiano, toda a galera da Abraça lá.
da Margarete, da Pepe, que são referências no Brasil. Hoje a Santa Cannabis, eu vejo, não sei se é isso, mas eu já vejo que ela tá enquadrada, tipo, no nível dessa galera aí, mas tem as pequenas, né? Cara, como é que é essa relação? Tem grupos fechados? Porque assim, o que eu vejo que existe, criou-se a FACT, né? Sim. Só que dentro da FACT tem lá a galera das associações, tem as mães, tem a galera do recreativo, e me parece que cada um luta só pelo seu interesse, em vez de todo mundo. Sim. Vamos segmentar então, você é do recreativo? Junto com essa galerinha aqui, ó. Você é do. É exatamente isso. Não é fácil. Ah, Como todo grupo, é difícil. pessoas. Primeiro, são pessoas. Primeiro que são líderes, né? Líder, por si só, ele já tem essa característica de ser o dono da verdade, de ser o líder, de ter uma personalidade forte. E essas personalidades fortes têm dificuldade de conversar. Isso é uma realidade. Tá mudando, porque na dor você tem que se unir com Ah, sim. alguém. Uhum. Então, por exemplo, o Cassiano da Brás é um cara que eu tiro o chapéu. A gente tem várias discussões na Unacan, que é o grupo que a gente montou ali, a União das Associações Canábicas, a Unacan. Tem a FACT, que daí já é outro perfil. Mas não tem outro caminho se não for se organizando. É o que eu falo, cara, Sim, eu posso até não concordar com você, você pode não concordar comigo, mas a gente tem que achar um ponto em comum sim. para a gente brigar com o inimigo. E isso está acontecendo através da Unacan, por exemplo. A FACT, que é a Federação das Associações, agora ela deu uma mudada no perfil dela, no meu ponto de vista. Ela, como tem muita gente e cada um pensando de uma maneira, você tem associações que são empreendedoras, como a Santa Cannabis, a Abrace, a PEP, Flor da Vida, Maria Flor. O que são essas? Que produzem e distribuem, né? Fornecem para os seus associados. Isso é um perfil. São as grandes, vamos dizer assim, porque quando você tem esse perfil, você consegue crescer, né? Porque você não. Diferente de uma de mãe, que são 10, 15 mães que se juntaram e tem outros interesses. Ela não tem interesse, por exemplo, de se enquadrar numa regulamentação, numa resolução da Anvisa. Não, porque ela não tem condição, ela não vai conseguir. Então o interesse dela é outro. Aí você tem as associações que são de recreativo, que é outro interesse. Aí você tem associações que estão na moda e que são um perigo, que são associações que montam associação, mas representam a empresa por trás. Ou trazem de fora, ilegalmente, trazem do Uruguai ilegalmente, ou fornecem de uma empresa. Então você olha aqui na frente é a associação, por trás é uma empresa botando remédio ali, geralmente pelo. Então, quer dizer, você tem Sim. vários tipos de associação, cada um com seu interesse. Fica difícil caminhar junto, porque cada um puxa para um lado, puxa a sardinha para o seu lado e não caminha. Isso foi o que aconteceu com a FACT, e por isso que a FACT enfraqueceu, o meu modo de ver. Apesar de ter tanta gente lá embaixo, os discursos são muito diferentes e não conseguem se alinhar. Já na Unacan, já vejo uma outra coisa. O Cassiano teve, por ser líder, e o Cassiano, ele conseguiu a autorização primeiro que todo mundo. E isso deu uma vantagem para ele gigantesca. Hoje ele atende 40 mil pacientes. Caraca. É muita gente. Então, isso fez com que ele tivesse grana também. E com essa grana ele reinveste em outras propostas, como essa da Unacan, que ele que iniciou esse trabalho, né? União das Associações Canábicas. E dessa união das associações canábicas está lá só quem planta e quem fornece. Seja pequeno ou grande, está lá. E aí foi legal. Por quê? Porque os interesses são os mesmos e eu consigo, por exemplo, eu tenho um laboratório aqui. Nasceu uma pequena em Santa Catarina que não tem um laboratório, pode usar o nosso. Irado. E uma pode ajudar a outra, né? Mas é importante para as pequenas que nascerem, primeiramente, não ter desvio nenhum. Nem desvio de ética, nem desvio documental, nem desvio de conduta, nem desvio de mercadoria, de produção, porque é aí que está o problema. Né? A gente vê muita gente, eu vou montar uma associação, mas, porra, tu vê lá o cara não cadastra, não pega a documentação que tem que ter, não tem um laboratório, não precisa ser chique, mas, cara, tem que ter um mínimo, pode ser pequenininho, pode ser feito até numa panela de arroz, como muitas fazem. Só que tem que ser limpo, higienizado, Sim. com padrão, com dados anotados ali, de tipo de genética, você tem que ser organizado, né? Porque o fato de não ter lei pode nos colocar numa enrascada.
vir uma associação pequena e começar a fazer besteira, crescer fazendo besteira, e essas, olha lá, proíbe as associações porque uma está fazendo besteira. Queima o trabalho sério dos outros. Então, isso é um medo que a gente tem, que a gente se policia, mas por falta de uma lei, acontece isso e pode acontecer. A gente tem visto aí associações que nascem e morrem em 6 meses, e durante aqueles 6 meses passou a perna em todo mundo. Mandou azeite puro, sem nada de THC. A gente já teve uma grande marca que foi exposta, aí que foi testado e não tinha nada. Então, quer dizer, onde não tem um mundo sem lei, dá nisso. Por isso que a gente pede uma lei que inclua as associações, mas que tenha uma lei o quanto antes, porque senão vira, né, essa loucura de cada um faz o que quer, do jeito que quer, e aí pode dar problema, porque ao mesmo tempo que eu tenho associações que vendem o azeite puro, como já foi detectado, e fecham logo depois, pode ter associações que vendem alguma coisa que pode causar mal para o paciente. Né? Pode dar um revertério maior ainda. Então, são os desafios de um mercado disruptivo. Disruptivo e na gray zone ainda, né? Na zona cinza ainda. Como foi em todos os lugares. Eu acredito que o Brasil vai dar aula. Apesar do nosso atraso, e aí eu tive discussões grandes, assim, do sentido de, pô, Pedro, você acha que o atraso foi bom? Não, nenhum atraso é bom. Uhum. Né? Tá aí a abolição da escravatura. Fomos os últimos. Não foi bom. Foi horrível. Claro que não é bom. Só que agora, já que tem um atraso, vamos aproveitar para fazer um mercado diferente. Com THC, que a gente possa produzir aqui, que a gente possa ter uma lei que forneça THC, por exemplo. Eu bato muito nessa tecla, porque se a gente conseguir produzir com qualidade óleo com THC e CBD, a gente manda para o mundo inteiro. Porque a gente vai ter um óleo que eles não se prepararam para ter, que é com THC. A gente vai ter um produto barato, porque é produzido em real. Então o câmbio vai nos facilitar de avançar perante o mundo. Então eu acho que sim, o atraso não é bom, mas já que ele aconteceu, vamos tirar vantagem dele. Acho que temos uma possibilidade de fazer um mercado diferente aqui no Brasil. Até porque as pesquisas começaram... Como é que é uma pesquisa científica? Ela começa primeiro em células, depois vai para animal. Aí eu sei que são 4 fases até chegar na 4ª fase, que é o ser humano. Né? Então são 4 fases de testes e pesquisa até ela ser liberada pela Anvisa ou pelo órgão específico lá. Aqui no Brasil não, a gente já começou da 4-1. Por quê? Porque as associações, por fazerem desobediência civil, começou a fornecer o THC, e aí começaram a ver que THC, por exemplo, a fibromialgia é ótimo. Sim. E aí, então, já que está sendo ótimo, a gente tem que fazer a pesquisa de trás para frente. Isso. Vamos descobrir, pegar uns pacientes que estão tendo resultado com fibromialgia e entender por que estão tendo. Né? Porque agora não adianta você fazer ao contrário. Já foi, já passou. Então agora é o seguinte, cara, tem aqui 50 pacientes de fibromialgia, todos eles tiveram melhora com o THC. Vamos estudar o porquê? Vamos entender o porquê? Pô, entendemos. Vem de trás para frente, então vamos para fibromialgia, vamos regulamentar THC. Porque é importante, THC é importante para fibromialgia, dor crônica, para dor em geral. Então, quer dizer, e eles precisam estar juntos. E o CBD é antagonista do THC e vice-versa. Então, eles se autorregulam. Se você tomar muito THC e tiver uma crise de pânico, toma CBD, vai baixar na hora. Então, quer dizer, é isso, é falta de informação que a gente só vai conseguir desmistificar praticando, na prática. Pedrão, estamos chegando no final, mas eu queria saber assim, para onde vamos, Santa Cannabis agora? Quais são, o que vocês estão, cara, chegou esse momento, cara, temos autorização para transportar, uma coisa que não falamos também, né, para transportar, que é uma coisa que é importante, né, precisamos tomar um quadrão na rua, para transportar, produzir, cultivar, fazer pesquisa, parcerias, o que vocês estão pensando agora? Cara, a gente está pensando agora, os próximos 2 meses, fazer um modelo replicável, um modelo padrão, replicável, lindo, que todo mundo possa olhar e falar, caramba, dá para fazer remédio bom, barato no Brasil, acessível, de forma honesta, bonita, transparente. Então, acho que os próximos 2 meses agora é terminar
o que a gente já tinha começado, né? Terminar o laboratório, aumentar o nosso muro lá, botar as câmeras para mostrar a segurança, porque isso é importante, e na sequência chamar a sociedade para vir com a gente, né? A gente quer poder conversar com a EPAGRE, com a Secretaria de Saúde, com todas as secretarias, fazer com que a Santa Cannabis, que esse projeto não seja só nosso, seja do Estado, transformar Santa Catarina em um trampolim de possibilidades, um estado que tem esse perfil cooperativo Já tem, e botar Santa Catarina no mapa do Brasil, sabe? E eu acho que isso vai ser possível, porque, como eu falei, estava todo mundo querendo, mas ninguém tinha coragem. No momento que veio essa autorização judicial, o que a gente tem mais recebido é gente do estado todo. Pô, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho um terreno aqui, pô, eu sou da faculdade tal e quero participar. Então acho que agora é o momento de trazer todo mundo para dentro, principalmente o estado, as instituições, para a gente caminhar junto, sabe? Gerar emprego, gerar renda, né? O governador Jorginho Melo, se ter essa possibilidade de se apoiar na Santa para desenhar um modelo que funcione para o estado, né? Dispor para o SUS, né? Aqui em Santa Catarina. Exato, e aí fica a dica para o governador. Governador, cannabis é altamente rentável. Vamos sentar, conversar, a gente usar o Estado e o Estado nos usar para a gente ser um expoente da cannabis nacional. Pedro, agora uma pergunta assim, porque eu sei que você é um cara que tem esse lado empreendedor. Cara, tu já imaginou se um dia as associações podem virar franquias? Cara, eu acho que... Ainda no formato associação, tá? Não empresa. Associação, ó, a gente trabalha nesse formato aqui, ó. Tem um protocolo. E as pessoas, pô, você quer ter uma associação? Quer trabalhar certinho e... É possível. E tu acha positivo isso ou não? Eu acho positivo. Eu acho que as associações, elas não podem também ficar num lugar de que, somos uma associação pequena, sem fins lucrativos. Não, nós somos uma associação que pode, a entidade como um todo pode não ter lucro, mas ela pode prover frentes que vão gerar lucro em cidades pequenas, por exemplo. Olha aqui, eu moro aqui numa cidade aqui e eu gostaria de ter um dispensário da Santa Cannabis. Cara, Isso. beleza, vamos botar um dispensário da Santa Cannabis aí, a renda aqui dos trabalhadores vão para aí e o que sobrar da renda a gente joga para um fundo de pesquisa, por exemplo. Investir, né? Fundo de pesquisa, fundo social, dá. Tudo dá, só que tem que construir, né? Tem que construir essa cadeia, tem que construir essa produção, porque também a gente agora vem num desafio de entender como que a produção possa ser alta com menos custo, o que é difícil, porque o custo de produzir cannabis não é fácil, você precisa de lâmpada, você precisa de fertilizante orgânico, que é caro, você tem a umidade que traz doenças e a gente perde, às vezes, a capacidade. Pô, estamos lá com 1000 pés e pega uma doença e o mofo, por exemplo, da umidade é de um dia para o outro. É o fungo, né? O fungo, então, quer dizer, você tem você tem que investir agora em tecnologia para poder ter produção suficiente para tudo isso que a gente quer, porque não adianta a gente ter 1000 ideias aqui e tá engatinhando geneticamente, dificuldade com o clima, né? Dificuldade de produção, dificuldade de colocar algumas máquinas que são caras. No nosso caso, você falou da máquina da Bushi, que é uma suíça, maravilhosa, mas a gente só conseguiu por quê? Por causa que a gente juntou grana da doação, porque a Bushi tirou toda a taxa de importação que legal, e dividiu em quantas vezes a gente pudesse pagar. Se eu não me engano, foi, sei lá, 20, 30 vezes, agora eu não me lembro, mas, tipo, por quê? Porque viu também, foi lá dentro da associação, viu que era um projeto honesto, você também tem um interesse, porque se a associação cresce, vai precisar de mais máquina, então eu acho que é isso, é estruturar para multiplicar. Eu acho que quando a gente tiver estruturado, vai ser mais fácil replicar. E esse modelo, daqui 2 meses, eu acredito que 2 ou um pouco mais, junho mais ou menos, a gente vai estar abrindo o modelo ideal, né? Um modelo que, tá aqui, isso aqui é replicável, custa tanto para replicar isso, nós precisamos da ajuda, financiar isso via Badesc, via qualquer outro órgão aí, banco público ou privado, ou de algum fundo, para que a gente possa replicar isso no estado. Porque no momento de replicar isso, a gente vai reduzir o custo, gerar emprego e competir de igual para igual
com a indústria que quer nos engolir. É importante todo mundo saber que a próxima guerra da cannabis é a indústria nacional contra a internacional. A indústria nacional querendo nascer e a indústria internacional querendo abortar o nosso nascimento. Né? Porque para eles estão com o estoque sobrando, uma bolha de CBD, e queriam descarregar aqui no Brasil, querem descarregar aqui no Brasil. Mas para a gente não é bom, nem para o país, nem para os órgãos públicos, nem para os governantes, e principalmente para os pacientes. E aí fica a dica, e aí os governadores têm que se atentar, porque esse dinheiro pode ficar no Estado. Né? E Santa Catarina tem uma vantagem, porque com essa decisão nós somos a primeira do sul do Brasil. Então, teoricamente, a gente está na frente do Paraná e de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Né? Então, aproveitar isso para se estabelecer como um estado bom nisso, como tudo que faz. Uma referência, né? Santa Catarina é bom na questão agrícola, na questão suína, então com as cooperativas e tal, e por que não ser na canábica, claro. na questão canábica? Eu acho que vai, acho que é questão de tempo. Também, tem tudo para dar certo, cara. O fato de ter saído a sentença, o fato de ter tido um evento na OAB, o fato de a universidade se declarar apoio via o professor Eric Amazonas. Meu salve pro Eric, tamo junto. Vamos chamar o Eric para vir aqui. Aliás, o convite está feito, Eric. Eric, por favor, vem aqui me ajudar a representar Santa Catarina, que você me acolheu muito bem. O Eric foi um dos primeiros que ajudou a Santa, assim, deu os toques. Então, quer dizer, tem um movimento catarinense nascendo e é importante que todo mundo que está ouvindo aqui nos apoie. Então, siga o Sinal Verde, galera. Siga o professor Eric no Vida Canábica. Siga Santa Cannabis. Siga a Rádio Hemp, que é uma iniciativa daqui de Santa Catarina muito também. Muito legal. Apoie as iniciativas catarinenses, que só através do apoio de vocês que a gente vai conseguir chegar onde a gente tem que chegar. E siga @Pedro Sabaciauskas, esse meu grande camarada, que teve a disponibilidade de vir aqui, cara. Brigadaço, Pedro, cara. Eu sei da correria que é a tua vida, cara, de 1 milhão de compromissos, mas, pô, abrir um espaço para vir aqui trocar uma ideia com a gente. Uma honra. Pedro Sabaciauskas, presidente da Santa Cannabis. Aliás, galera, faço mais uma vez, reforço o convite. @Santa Cannabis, vai lá, conhece, entra no site santacannabis.com.br, vê o trabalho lindo que essa galera faz. Se você puder contribuir, contribua da forma que você puder. Não quer botar dinheiro, não pode botar um dinheiro, compartilhe como é que chama? Um conteúdo deles, isso aí, cara. Faz essa máquina girar, porque é importante, a gente precisa que isso aí funcione pelo nosso próprio bem de todos, né, cara? Em vez de ficar assim, entupindo de remédio, conhecer que existem novas possibilidades, que as possibilidades existem, estão aí à disposição. Se tiver um paciente em casa, algum amigo precisando, entre em contato com a gente. É isso aí. Independente se ele pode ou não pode pagar, o acesso vai ser feito e esse é o nosso trabalho, então conta com a gente. Isso aí. Siga a gente também, @Sinal Verde Cannabis nas redes sociais. Aproveita, já dá, né? Segue a gente ali no nosso canal do YouTube e também pode seguir a gente nos outros players, Spotify, Apple, Google, enfim, estamos lá. Assine o nosso canal aí para receber as próximas notificações. Estamos juntos. Quero dizer que temos o apoio aqui do Estúdio Matraca, esse belo lugar e confortável e áudio e vídeo de primeira qualidade. Então, precisando de um espaço, aqui está, tá? Matraca Studios nas redes sociais e o apoio da Santa Cannabis, né? Valeu, Pedrão, mais uma vez. Obrigado vocês que estão junto com a gente aí. E em breve tem mais um episódio por aí. Valeu.